Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho. Eu quero convidar você a inscrever-se aqui no meu canal do YouTube. Deixa nos comentários o seu pedido de oração. Todos os dias eu estou celebrando a missa por todas as intenções que você deixar aqui nos comentários. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos de 34 seguintes e depois o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao ouvirmos este evangelho, nos deixa um pouco intrigados, porque Jesus está dizendo que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. O que na verdade Jesus está querendo dizer? Vamos lá procurar entender esse texto. Na verdade, Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer a paz. Mas o que ele está querendo dizer aqui no texto é o seguinte. Vou aqui citar um exemplo. Dentro de uma família, quando tem uma pessoa que procura viver o cristianismo com radicalidade, procura colocar em prática, os outros membros daquela família não vão entender o porquê que ele está querendo viver com tanta radicalidade o cristianismo. Então, muitas vezes, os cristãos dentro da própria casa, ao invés de ser um sinal de comunhão, será um sinal de divisão, porque muitos vão criticá-lo, o porquê que ele está sendo tão radical na vivência do cristianismo. Então, esse exemplo que eu estou colocando para você faz você entender o sentido dessa expressão de Jesus, que eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E se você for ler todo esse texto, todo esse capítulo, você vai entender dentro desse exemplo que eu estou explicando. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus aqui ele quer nos ensinar uma coisa, que acima de todas as coisas, todo o nosso amor deve estar em Jesus. Ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. Ele tem que estar no primeiro lugar da nossa vida. Não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é a nossa família. E dizer isso não quer dizer que nós vamos rejeitar e desprezar a nossa família, mas saber que cada um ocupa um lugar importante na nossa vida e no nosso coração. Mas aquele que ocupa o primeiro lugar é Jesus, somente Ele. Porque só Ele pode nos dar salvação. A nossa família não pode nos salvar. Por mais que a gente ame a nossa família, eles não vão poder nos salvar, só Jesus. Por isso, temos que amar mais Jesus e depois amar todos os outros que estão ao nosso derredor, porque é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Aí nós entendemos o que Jesus está querendo dizer no evangelho de hoje. A mensagem que eu quero deixar para você no dia de hoje é a seguinte: não deixe de amar a Jesus, porque Ele nos ama eternamente. E é esse amor que nos dá sentido e força para amar aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar com o evangelho de hoje? Pai Santo, nós te pedimos hoje o Espírito Santo, que Ele nos ajude e nos ensine a amar Jesus acima de todas as coisas e que a nossa família venha depois, em segundo plano, mas em primeiro lugar seja Jesus o nosso grande amor, a razão da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador. Nos ensine, ó Pai, a viver aquilo que o Evangelho hoje está nos pedindo, que acima de tudo na nossa vida amemos a Jesus e entreguemos a nossa vida por Ele. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.